Bem, sejam bem-vindos novamente ao canal. Hoje nós vamos tratar o tema Fontes do Direito. Vamos fazer uma breve introdução a este tema, pois teremos 3 vídeos, 3 partes, cada qual dedicada ao estudo das fontes do direito. Nós vamos fazer uma breve introdução sobre este tema. Bem, o que se entende por fontes do direito? Vamos começar por desmistificar as palavras que compõem este tema, pois a compreensão em si da própria língua portuguesa é a base para começarmos a entender um tema, tanto do ponto de vista científico e para o direito, isto não é exceção. Primeiro, a palavra fonte significa origem. Quando falamos de fonte, nos faz referência à origem. E quando falamos de direito, nós estamos a nos referir àquele sistema de normas que regulam a convivência do homem em sociedade, tal como nos apresenta o conceito de santo e justo. Entretanto, se nós analisarmos essa simples compreensão do nosso tema por via apenas da língua portuguesa, nós vamos conseguir concluir que o que nós queremos saber é a origem do direito. Fontes do direito nos faz referência à origem do direito. Então, onde é que o direito origina? De onde o direito provém? Bem, quando falamos de fontes do direito, devemos ter em consideração que existem vários sentidos de entendimento da expressão fontes do direito. E esses entendimentos, eles foram tendo ou ganhando espaços a nível da doutrina, enquanto apresentava-se por doutrinadores e estudiosos. Bem, existe uma crítica que se faz à expressão fontes do direito. Qual é essa crítica? É que quando nos referimos a fontes do direito, está-se usar como referência apenas o direito objetivo, aquele sistema de normas, e nada se diz sobre o direito subjetivo, que é a faculdade, o poder que nós temos de exigir o respeito, exigir um comportamento, um não fazer, o famoso non-facere dos demais, e pronto, ficamos com esta ideia, esta crítica que é passível de reflexão, e convido também os meus subscritores a fazer uma reflexão sobre isso e deixar o seu comentário mais para baixo. Bem, vamos começar a analisar os sentidos que a expressão, que o tema fontes do direito foi ganhando com o decorrer do tempo. O primeiro sentido que eu quero trazer aqui é o sentido histórico. E quando falamos do sentido histórico, estamos a dizer ou estamos a analisar os antecedentes, os acontecimentos, os factos que ocorreram, os regimes jurídicos que deram origem ao nosso regime jurídico. E quando analisamos do ponto de vista histórico, nós buscamos aquele contexto histórico que fez originar tal sistema de normas como a fonte do direito. Por exemplo, nós, Angola, vivemos um tempo sob a expressão do poder colonial português e, enquanto província ultramarina, nós fomos recebendo portarias, né? Fomos recebendo normas do direito português que vigoraram na província ultramarina de Portugal, que hoje é conhecido como território angolano, e quando nós alcançamos a independência por via da Lei Constitucional de 1975, abraçamos ou mantivemos aquelas normas
para o nosso direito, para o nosso ordenamento jurídico angolano. Isso faz com que, no sentido histórico, a fonte do direito angolano seja o direito português. A par deste sentido, nós temos o sentido material. E o sentido material é composto exatamente pela razão de ser, pelo aquilo que motiva a existência do direito. E o direito vem para regular comportamentos. Comportamentos criam factos, comportamentos criam acontecimentos. Portanto, do ponto de vista material, a fonte do direito vai ser aquele acontecimento, aquele facto que justificou a criação daquela norma. Imaginemos o seguinte: se na nossa sociedade passar a acontecer um facto que preocupa o nosso seio comunitário, as entidades responsáveis pela criação e a manutenção das normas vão criar normas que visam acabar com este facto e manter o valor. Aquilo que nós estudamos quando analisamos a teoria tridimensional de Miguel Reale: facto, valor e norma. O facto, analisando do ponto de vista valorativo, vai fazer surgir uma norma. Por quê? Porque se o facto que ocorre na nossa sociedade aumenta nos valores sociocomunitários, criamos uma norma para oficializar e proteger. Se, pelo contrário, os factos destroem os valores do nosso meio cultural, comunitário, nós vamos criar normas para afastar esse facto que é considerado como um parasita, é considerado como um meio de destruição da harmonia comunitária. Adiante, nós temos o sentido instrumental. E como o próprio nome diz, sentido instrumental vem de instrumento. Qual é o instrumento, qual é o material por meio do qual nós damos a conhecer a existência do direito, a existência daquelas normas? Bem, alguns entendem que é a forma que a lei ganha, mas, maioritariamente, a doutrina entende que o jornal oficial, o meio pelo qual se publica aquela norma, é que vai ser considerado, no caso, a fonte instrumental do direito, que no nosso caso é o Diário da República, que é considerado o jornal oficial na República de Angola. Então teríamos assim o famoso ou a famosa fonte do direito no seu sentido instrumental. Além disso, nós temos ainda a fonte do direito no seu sentido orgânico. E, no sentido orgânico, entende-se, claro, que é o órgão que tem a competência para emitir leis, para elaborar, aprovar leis. O órgão que tem essa competência vai se considerar fonte do direito no seu sentido orgânico, que para o nosso caso é por excelência a Assembleia Nacional, por força do artigo 106 da Constituição da República de Angola. Também temos o Presidente da República, por força do artigo 125 da Constituição da República de Angola. São considerados como fontes do direito do ponto de vista orgânico. São órgãos que têm esse poder de criação
do direito. E, por fim, nós temos o sentido técnico-jurídico. O sentido técnico-jurídico é o meio de manifestação do direito. E aqui não vamos confundir com o sentido instrumental, mas é a forma como que a norma se revela para a sociedade. Como é que a sociedade acaba vivenciando aquilo que chamamos de experiência jurídica, o surgimento de uma norma. E aqui aparecem as fontes clássicas. A lei. A sociedade pode ver uma norma surgir por via de uma lei. A sociedade pode ver a norma surgir por via do costume. Jurisprudência. Por via de usos. Normas corporativas. Portanto, nós estamos a analisar, nesta última parte, as fontes do direito, mas do ponto de vista ou no seu sentido técnico-jurídico. Este é um resumo daquilo que se entende como introdução às fontes do direito. Deixa o gosto no canal, subscreva, comente, para criarmos essa cultura jurídica, e na parte 2 e parte 3 nós vamos desenvolver cada fonte do direito.